Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, é benquisto. Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 27 de julho de 2022. Eu venho nessa tarde trazer um primeiro fluxo de notícias, atualizações, comunicados, relatórios, opiniões do RVGCR para toda essa grande comunidade inscrita no meu canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente e possibilitam a sua inscrição no canal do irmão Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus amigos, eu estou bastante feliz com o desenrolar de todas essas operações globais. Eu estou bastante ansioso, mas entregando tudo isso nas mãos do nosso Pai para não sofrer antecipadamente com todas essas situações que causam aí muitas perturbações em algumas pessoas ainda não atenuadas aos reais movimentos que acontecem no mundo. Mas eu me esforço diariamente para trazer uma opinião conclusiva, concernente, congruente a uma realidade que eu também acredito e faço real para mim, né? E eu também informo esses meus amigos com muito amor e carinho, para que possamos estar em um mesmo pé de igualdade, em um mesmo nível de informação, a ponto que muitas pessoas ainda não têm acesso a essas informações, outras têm, até mais do que o irmão Danilo Sérgio. Alguns compartilham suas opiniões, né? Que no momento, nesse atual momento, né, meus amigos, ninguém tem certeza de nada, né? E quem disser que sabe mais do que o outro, para mim, não sabe nada. Então, eu acho que nós temos que observar todos os cenários, nós temos que observar essas inconstâncias globais que estão ocorrendo pelo mundo por todas essas operações militares que estão destituindo governos, caindo o governo em toda a Europa, principalmente nesse momento. E eu acho que é isso que nós temos que observar, essas grandes operações, e observar também que isso possa ter um desfecho, para que nós possamos chegar também a esse denominador comum, que é a liberação dessas quantias. Eu colhi algumas informações, né, meus amigos, de ontem para hoje de manhã, né, estou inclinado também a compartilhar com vocês isso, e o que eu tenho de interessante, né, e que pode ser para nós relevante nesse momento é o seguinte. Vamos lá? Redefinição da moeda global. De acordo com alguns contatos, o Tier 4B receberá a notificação e será capaz de definir compromissos de resgate e troca e iniciar esses compromissos provavelmente até o fim de julho. Um contato que está no nível 3 foi notificado de que seria financiado até segunda-feira. Observamos que houve relatos de duas fontes confiáveis também de que certas subcontas de Paymasters haviam de fato sido pagas com dinheiro líquido em suas contas. Bom, meus amigos, deixa eu só fazer um breve adendo aqui, né, que eu transmito essas informações e creio plenamente que ainda, né, meus amigos, embora haja muitas informações sobre o Tier 3, sobre o Tier 4, sobre o início, o desembolso dessas camadas, isso se torna real a partir desse momento para cada um de nós, meus amigos, a partir de que que haja dinheiro em nossos bolsos. Até lá, temos que observar essas movimentações, esses relatos e dar um pouco de crédito a essas notícias também, para que nós possamos aí manter uma esperança acesa, pois muitas pessoas são influenciadas por esse grande sistema a desistirem de toda essa movimentação. E eu acho que nós estamos mais próximos do que nunca. É difícil prever o momento, mas eu acredito que nós estamos próximos. E até o momento de acontecer, nós estaremos próximos, pois nós não sabemos o tempo, nós não medimos o tempo, né? E precisamos estar inclinados a essas notícias. Estão saindo cada vez mais notícias que Paymasters no nível 3
bondholders, detentores de títulos no nível 3 estão sendo financiados, mais fontes falando, né? E embora eu mesmo já tenha trazido que este tier já havia sido iniciado por inteiro, né? O grande tier 3 já havia sido pago por inteiro, só estava aguardando as indicações, né? Nós encontramos até hoje ainda grupos no nível 3 que não foram financiados, e isso na verdade, é muito inconclusivo ainda, pois ao mesmo passo que éramos informados de que seria um escalonamento, encontramos grupos no nível 3 que não foram financiados e grupos no Tier 4 que já foram chamados e já foram financiados. Então, nessa inconstância, meus amigos, nós precisamos observar que pé que está, é muito difícil, né? Mas as notícias estão aí e nós deliberadamente vamos navegando nesse imenso oceano, dividindo um espaço cada vez mais curto nessa linha de chegada, e eu acredito que nós estamos aí nos últimos quilômetros de corrida. Estão esperando a qualquer momento. Alguns contatos excepcionalmente bons me disseram que estamos extremamente próximos. Estou ouvindo que subcontas para os pagadores foram financiadas, e alguns pagadores relatam que têm esse dinheiro e que chegou na última terça-feira, dia 26 de julho. As contas ainda não são líquidas, mas se eles tivessem acesso realmente a esse dinheiro em suas contas, isso pode literalmente acionar a qualquer momento. A partir de quarta-feira, no dia 20 de julho especificamente, os chineses se recusaram a assinar documentos que liberariam o RV, porque esses documentos haviam sido alterados de acordo com o documento original. Eles deram até as elites Illuminatus até o último domingo, 24 de julho, para voltar ao acordo original. E, no início dessa manhã, hoje, sexta-feira, parece que eles assinaram novos acordos com o Tesouro dos Estados Unidos da América e o RV está sendo liberado. Muitos contatos em chamadas estão ouvindo notícias de grupo de almirantes que devem ter ido a partir de ontem. Houveram muitos contratos que foram rejeitados. E alguns estão agindo como se fossem white hats, mas não são. E esses contratos foram descobertos, negados, e eles foram presos. Bom, gente, outro adendo aqui, né, que eu li que muitos cartéis e muitos títulos, né, foram adquiridos, né, porque às vezes um detentor cansou-se de esperar e vendeu. E esse título foi adquirido por cartéis bancários corruptos, elites corruptas, que tentaram apresentá-los. E dessa forma, todo esse departamento, né, eles ainda brigaram, tentaram se passar por nós. Eu não sei muito, mas existem muitas elites e muitos grupos que estão fazendo isso e estão caindo como um castelo de cartas. Pois eles estão descobrindo todas essas movimentações ilícitas, né, dentro do sistema, que já está se tornando um sistema perfeito para todo o mundo. Então, todas essas investidas dessas elites, dos Illuminatus principalmente, vai cair por terra. A partir dessa segunda-feira, todos nós podemos perceber que começou no Zimbábue. E eles já estão usando moedas de ouro. E tivemos essas notícias. A Rússia e a China anunciaram oficialmente uma moeda da reserva global. E isso saiu segundo a Zero Hedge. Segundo Mark Z, o Iraque está em confinamento. Ninguém nesse momento é autorizado a sair do país. Eles fizeram isso antes do Kuwait RV. Todos os bancos centrais... Bom, meus amigos, só outro breve adendo aqui, né? Diante dessa afirmação do canal do Mark.
porque ele está dizendo que ninguém está sendo autorizado a sair do país, né, e eles fizeram isso no Kuwait, antes de haver um RV para o Kuwait, né, uma reavaliação que levou ao Kuwait, na época, né, a um estado de soberania, é um país soberano. E é o que está acontecendo com o Iraque agora. Então, muitos não podem sair, né, porque já começou um processo lá e o Iraque, como um país ainda agora assentando um governo que não é corrupto, que não é pró-elite, que não é pró-Illuminati, então eles estão reformulando tudo isso, todo o seu parlamento, né, porque lá é o parlamentarismo, eu acredito, e eles estão reformulando tudo. Dessa forma, meus amigos, isso, né, indica também que eles estão sobre uma possível lei marcial, eles estão sobre uma possível indicação de RV, e que essa nação em breve vai dar um chute, um pontapé para o mundo todo e vai deixar muita gente em boa situação, muitos investidores no mercado financeiro que investiram em Forex, inclusive o próprio Estados Unidos, né, a aliança global dos Estados Unidos, né? Acredito que juntamente também com o ex-presidente Donald Trump, que tem um comando brilhante através do exército dos Estados Unidos. Na verdade, eu acredito, em minha humilde opinião, que Donald Trump, General Flynn, eles estão sobre todas essas operações. É muito difícil, às vezes, as pessoas acreditarem nisso, isso se torna, às vezes, uma teoria, mas eu leio muitas coisas que dizem que isso é verdade, e eu não transmito algumas coisas aqui, porque não é o foco, já dessa maneira trazer informações, né? Mas eu leio muitas coisas, meus amigos, que dizem que eles estão se movimentando, e eu acredito em uma reviravolta muito grande do governo dos Estados Unidos ainda. Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos investiu milhões de dólares em dinar, que pense se levar a uma reavaliação, que o dinar possa ser buscado em algumas taxas até 28 dólares, ou um dinar por 28 dólares, em taxas de contrato para projetos governamentais e humanitários, é uma bolada, né? Então é o caminho da reavaliação. Já está acontecendo isso com o dólar do Zimbábue e talvez eu explore um pouco isso para conversar com vocês, que é uma movimentação que está ocorrendo no mundo todo e as elites estão perdendo a cabeça por conta disso, né? Os Illuminatis principalmente. Eu falo eles porque não há outros que estão no topo do mundo, gente. São eles mesmo, é essa ordem, e eu acredito que são eles que trabalhem para a nova ordem mundial, para o anticristo, para toda essa questão, e nós apenas temos fé, né, que essa grande aliança White Hats possa neutralizá-los, ou pelo menos atrasá-los, ou pelo menos mudar a história, né? Eu acredito que essa história possa ser mudada, e que talvez uma visão cristã que a gente tenha também, de um Armagedon e de um Apocalipse, possa ser mudado. Mas até então, temos que ter fé, e temos que acreditar em Deus sobre todas as coisas, meus amigos, pois essas movimentações, elas são feitas por baixo dos panos, por essas elites, que é justamente para a gente não ver, para nos enganar, para nos alienar. E é dessa forma que a gente vai descobrindo a verdade, vai fugindo dessa alienação e vai entendendo o que está realmente por trás do mundo, né? As informações de última hora também são de que todos os bancos centrais foram apreendidos na Operação Defender Europe 20 and 2021. Os bancos que operam agora fazem parte do glorioso QFS. Alguns reportes da inteligência. A prisão Gitmo está se enchendo novamente, com soldados da infantaria dos Illuminatos presos. Esses são os banqueiros da elite que tentam freneticamente parar o RV. O sistema financeiro agora está pronto, já foi colocado online. A aliança imprime freneticamente dólares United States Treasury Note em preparação para as trocas de ZIM e dinar. Os investidores são aconselhados
a ter seus projetos humanitários prontos, pois tudo isso pode acontecer rapidamente. O que pode ser, né, meus amigos, um grande momento para esses detentores dos títulos, bônus, notas do Zimbábue, notas de dinar, dong, rúpia, algumas outras aí também que estão na cesta de moedas que terão uma super revalorização, porque foram muito suprimidas no passado e o Zimbábue se torna muito valioso, tanto as notas, os títulos e os bônus, porque foi um país muito suprimido, muito roubado, seus povos foram feitos de escravos e ainda são até hoje por conta de todos os poderes em diamante, ouro, minérios, que aquele solo para mim é o solo mais rico do mundo, né? E para mim esses países depois, Iraque, Zimbábue e alguns outros países é o que vai ter soberania de verdade, porque são os que têm mais poder em solo. E até mesmo o Brasil, né, tem muito poder em solo. E nós, né, se os amigos perceberam, estamos encaixados no mesmo bloco, no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recebemos informações do satélite que o Iraque foi colocado em confinamento. Nenhuma notícia foi autorizada a sair do país. Houve relatos a partir do dia 27 de julho de que a taxa do dinar iraquiano havia sido reavaliada, embora a nova taxa ainda não tenha sido divulgada. Nesse mesmo dia, Mark Z disse que seus contatos relataram que eles estavam festejando, rindo e dançando no parlamento iraquiano, o Banco Central do Iraque e outros prédios do governo. Que Deus abençoe aquele povo, né, meus amigos, e que eles possam sim fazer a movimentação governamental no parlamento, liberar este IRV, prender esse ministro Al-Malik, que estava atrasando o RV no Iraque, que estava atrasando todo esse movimento, pois ele trabalha e é um pau mandado das elites, assim como o governo dos Estados Unidos, OTAN, ONU e todas essas organizações que são aí as peças desse grande quebra-cabeça de xadrez. Alguns têm uma posição maior, mas uns são os peões, outro é o bispo, torre, cavalo, né? E o governo dos Estados Unidos, eu acredito que seja a rainha. Uma das últimas a cair. Segundo a República Restaurada do Mundo, meus amigos, estamos recebendo informações de que todos os bancos centrais foram apreendidos na Operação Defender Europa 2021. Provavelmente teremos alguns dias de divulgação e o sistema de alerta de emergência não estará completamente nos Estados Unidos. Eles estão interconectando o sistema de satélite Starlink com estações não tripuladas remotas, computadorizadas, para monitorar o QFS conectado e sincronizado. Acreditamos, como foi dito, que todas essas instituições financeiras em todo o mundo estão finalmente interconectadas ao QFS. E o sistema de transferência ASIL será usado a partir de 23 de setembro para transferir fundos em 30 segundos, minuto a minuto, em todo o mundo. Os militares russos, israelenses e australianos estão bem cientes de que o Starlink está em andamento. Seus cabos estão sorrindo enquanto compartilham notícias nos canais internos White Hat Intel. A aliança faz um tremendo progresso em vários níveis. Eles tentam nos enviar mensagens de suas vitórias simbolicamente todos os dias, fazendo isso para nos encorajar. Por exemplo, George Guide Stones sendo explodida e demolida. As pedras da Geórgia, né? Vários primeiros ministros,
renúncias presidenciais de todo o mundo, Inglaterra, Itália, Sri Lanka e vários outros. O movimento da Aliança dos Estados Unidos da América está atualmente e fortemente direcionado a Washington, D.C. Esta é a sede Illuminati simbólica do poder militar. Estamos esperando alguns eventos tangíveis. Nos últimos anos, as operações secretas da Aliança Militar da Terra neutralizaram elites parasitas de alto nível, famílias de linhagens e sociedades secretas. A cidade do Vaticano, a cidade de Londres, Washington, D.C., o Federal Reserve e os bancos centrais estão sendo apreendidos. Fim de jogo para os Illuminatos. A queda de A a Z. Nós temos tudo. É a arte da guerra mais importante. Não devemos perturbar o inimigo quando ele está prestes a se destruir. Um grande evento mundial cisne negro, um colapso do mercado e um colapso Big Bang são esperados até ao fim de julho. Logo a seguir, essa ação militar invocará leis marciais em todo o mundo, juntamente com o sistema de lançamento de transmissão de emergência e um bloqueio de 10 dias na economia mundial, enquanto a transmissão de um documentário será exibida para informar o público em geral, em massa, em todo o mundo. Foi fortemente aconselhado obter suprimentos, principalmente na Europa, de 3 semanas a 3 meses de alimento, combustíveis e itens essenciais, bem como dinheiro em caso de falha dos caixas eletrônicos e bancos. Só fazendo um adendo aqui, meus amigos, algumas pessoas acreditam que com essa reformulação não vai haver nada, não vai haver nenhum tumulto, e eu aguardo muito disso, meus amigos. Inclusive, desde 2020, eu aguardo uma grande queda da internet global, eu aguardo esse sistema de transmissão de emergência, eu sempre conversei com vocês a respeito disso, e ele sempre está citado nas minhas informações, pois isso é real, e isso vai nos informar assim que estiver no controle total dos White Hats. Eles vão nos informar documentários de toda essa investida dessas elites sobre o mundo, né? E é o que eu acredito nesse momento que está andando. Eu estou atrás desses relatos, desses tiers, desse desembolso, dessas pessoas que estão sendo já financiadas, né? Pois eu acredito que isso possa estar acontecendo e acredito que ainda a rede SWIFT consiga operar ainda sobre algumas transações e por isso impede que não aconteçam, porque ainda está no poder deles o grande sistema financeiro, o grande mercado de ações e o grande mercado manipulador, que é esse algoritmo da BlackRock, que é o Aladdin. Ele ainda manipula o mercado, ele ainda é vivente, é um algoritmo praticamente de inteligência artificial, age de forma consciente no grande mercado e influencia toda essa questão financeira do mundo todo. Enquanto isso não cair, algumas coisas não podem acontecer, mas deliberadamente esses tentáculos eles estão sendo cortados, né? E esse grande sanguessuga que tem por trás BlackRock e Blackstate, sendo aí os verdadeiros, né, conspiradores contra o mundo, eles vão cair. Eles vão cair. E eu acredito, meus amigos, que estamos em épocas delicadas. Eu falo isso já há algum tempo, mas a todos os irmãos que estão acompanhando, e não acompanham só o meu canal, acompanham outros canais, acompanham outras notícias, irmãos que têm informações também dos Redemption Centers, né? Porque eu sei que tem aí pessoas que têm informação dos Redemption Center, que têm detentores de títulos com documentações autenticadas, com documentações corretas nos departamentos de Reno, nos departamentos de Zurique, nos departamentos de Hong Kong, da Europa, né? Também eu acredito que muitas dessas pessoas recebam informações, recebam possíveis datas do acontecimento, momentos e tudo, um falando, não acontece antes de agosto, não acontece antes de setembro, não acontece, amanhã acontece e não sei o quê.
eu acho, meus amigos, que nós precisamos entender o contexto da obra, entender a gramatura desta obra, né? todo o entorno, para entendermos os possíveis chutes de quando isso pode acontecer. E em minha humilde concepção, ainda temos muita relutância do governo dos Estados Unidos, que tem muito poder, né? Infelizmente, e precisa ser neutralizado, mas não só lá, como em toda a Europa, também porque dólar e euro fazem parte da farinha do mesmo saco, então precisam ser neutralizados, precisam ser reformulados. Essa movimentação já está acontecendo na Europa, em breve virá para o Ocidente, os Estados Unidos, e aí a briga vai ficar boa, meus amigos. E enquanto isso, observamos esses cenários, todos esses detentores que diariamente brigam e pressionam os Redemption Center, o Redemption Center vai pressiona o Tesouro vai pressiona o Departamento de Operações e Defesa, o Departamento de Operações e Defesa vai pressiona os White Hats, que são quem manda na parada mesmo, né? Pelo menos eu acredito. E dessa forma, meus amigos, nós vamos seguindo com muita fé e esperança, né? Chegamos a mais um fim de semana, eu espero voltar mais tarde com novidades e trazer mais informações relevantes e importantes desse processo, que continua, embora a nossa felicidade ou indignação ou nervosismo. Eu peço a essas pessoas que estão ansiosas e nervosas e descrentes que possam entender e compreender esses movimentos lentos, né, que vão tornar o mundo um lugar diferente. Meus amigos, é o que eu tenho para esse momento. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade. Que Deus abençoe muito vocês. Continue dando uma excelente sexta-feira abençoada. Continue se inscrevendo no meu canal, deixando o like, deixando o seu comentário. É muito bem-vindo. Eu fico muito feliz em ler alguns comentários e eu fico muito feliz de verdade, meus amigos, em saber que eu faço parte do dia de algumas pessoas mais felizes. Olha, é uma felicidade que vai no fundo do coração e da alma de um ser humano poder, através de um canal, trazer algum sopro de esperança ou felicidade para alguém, pois eu nunca prometi nada a ninguém, eu tenho uma fé, eu tenho uma esperança e decidi compartilhá-la com vocês. E desde então eu venho cada vez mais fazendo isso, sendo fiel a este humilde propósito que me pus a fazer, né? E eu espero que as pessoas possam compreender e reconhecer isso também e continuar com essa força maravilhosa. Tudo isso ajuda, a inscrição, o like, o comentário, ajuda que o conteúdo seja cada vez mais recomendado pelo algoritmo e que nós possamos tornar essa família cada vez maior e chegar a cada vez mais pessoas. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Como eu já disse, continuem tendo uma excelente sexta-feira. Eu volto mais tarde com novidades. E quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. É um prazer da alma a visita de cada um de vocês. Muito obrigado. Até mais tarde, amigos. Tchau, tchau.